Ou você entrou agora na faculdade ou está migrando de profissão. E que bom que tu caiu aqui no meu vídeo para saber como começar na programação. Esse vídeo não vai ser uma aula te ensinando a programar, mas eu vou te ajudar a pensar como começar na programação de forma eficiente para que você não perca tempo. Eu vou te passar 3 pré-requisitos teóricos que você precisa ter no teu plano de estudo e no final eu vou te explicar quais são as diferenças e as vantagens e desvantagens do programador front-end e back-end. Meu nome é Douglas Cardoso, programador há 16 anos e sem enrolação, bora pro vídeo. Eu não vou ser mais um desses irresponsáveis na internet que vai te pedir para baixar um pacote de uma linguagem de programação, uma interface de desenvolvimento e sair botando a mão na massa, sair codificando. Tu tá aqui para entender como começar e eu preciso te passar 3 pré-requisitos teóricos que você não precisa tê-los dominados completamente, mas precisa de pelo menos um contexto e um completo entendimento de como você vai utilizá-los no dia a dia de um programador. Pré-requisito número 1 são as estruturas de dados. A ideia aqui não é te dar uma aula teórica, eu não quero te explicar quais são todas as estruturas de dados, mas eu sei que tu tá no início e às vezes é muito difícil entender aquilo que a faculdade, aquilo que os cursos estão passando para nós e como que isso vai ser utilizado de fato no dia a dia. Nós não queremos mais uma báscara onde a gente vai estudar, vai se matar estudando, vai fazer provas difíceis, onde você nunca vai usar isso. Então a gente vai atalhar aqui e vamos usar como um exemplo um e-commerce, e neste e-commerce a gente tem um produto cadastrado chamado Caneta Azul, por exemplo. Todos os outros itens teóricos vão ser pautados em cima deste produto Caneta Azul de um e-commerce. Então imagina você que lá no seu cadastro, lá no teu e-commerce, você tem um produto cadastrado, o qual ele se chama Caneta Azul. Então neste nome Caneta Azul, podemos identificar 2 tipos de estruturas de dados. O C de Caneta Azul é um caractere, ele é apenas 1 byte dessa informação. E a gente também possui toda a informação, toda a string, como a gente chama na programação, que é um conjunto de caracteres. Então aqui a gente tem 2 tipos de estrutura de dados. O C, que é um caractere ou um char, e Caneta Azul, que é um conjunto de caracteres ou uma string, por exemplo. Nós também podemos ter informações numéricas referente à caneta. Por exemplo, a quantidade de itens que eu tenho disponíveis no meu estoque é um valor inteiro, onde a gente tem aqui mais um tipo de estrutura de dados reconhecido como um integer ou um int, depende da linguagem que você está utilizando. Um outro valor numérico que podemos ter para a Caneta Azul é o seu preço. Por exemplo, R$13,99. A gente tem um valor que nós chamamos de ponto flutuante, um valor que é composto de casas decimais. Ele se difere de um valor inteiro por possuir as casas decimais. Nesse caso a gente chama ele de ponto flutuante ou um float. Existem outras determinações para esse tipo de valor também. Ainda no nosso cadastro de Caneta Azul, podemos entender e compreender uma outra representação. Por exemplo, ter ou não ter no estoque é verdadeiro ou falso, ou então, como nós chamamos na linguagem de programação, é um valor booleano ou um boolean. Também temos como representar objetos através de um valor booleano. Ele é um valor binário, verdadeiro ou falso. Possuo ou não essa caneta para venda. Nós podemos organizar essas canetas de várias formas, e uma outra forma de representar as estruturas de dados é o como elas estão organizadas. Nós podemos ter pilhas, nós podemos ter filas, nós podemos ter uma árvore, nós podemos ter mapas, nós podemos ter listas. Isso você vai aprender na faculdade, você vai aprender nos livros, não é o foco desse vídeo, mas eu quero que tu entenda que para um exemplo prático, por exemplo, em canetas, nós vamos ter várias canetas e ao realizar uma consulta na nossa base de dados para mostrar em telas as canetas que nós temos disponíveis, a quantidade de estoque, nós, por exemplo, vamos ter uma lista que vamos apresentar para o usuário que está lá procurando a sua caneta para comprar, por exemplo. Então, você vai ter contato com estruturas de dados diariamente. E aqui a gente liga o segundo ponto importante e teórico do nosso estudo, que você precisa ter certeza que está estudando. A forma como você vai estudar pode ser diferente. Por exemplo, eu já estou te representando isso num exemplo prático, mas você precisa também dominar pelo menos o que são, e alguns deles, os tais dos algoritmos. Os algoritmos você não precisa nem ser da área da programação para conhecê-los, porque possivelmente você já ouviu alguém falar: ah, o YouTube mudou o seu algoritmo, o Instagram está com um algoritmo diferente,
Isso aqui só me mostra por causa do algoritmo. E o que são os algoritmos na prática? Os algoritmos, eles são as ações da nossa aplicação. Então vou te dar 2 exemplos do nosso e-commerce. Essas canetas, elas vão ser buscadas pelo nosso usuário. Então vamos imaginar que o nosso usuário digitou lá caneta azul. Existe uma ação que vai pegar esse valor digitado pelo usuário, vai no nosso servidor, na nossa aplicação do nosso servidor, vai tentar buscar essa caneta na nossa base de dados e retorná-la para o usuário. Essa ação de busca é representada pelo algoritmo de busca, que tem como objetivo ser o mais eficiente possível, o mais rápido possível para trazer essa informação para o nosso usuário. Então nós temos várias formas de realizar uma busca e é isso que você deve estar estudando na faculdade, ou se não estudou ainda, com certeza vai estudar. Existem várias formas de buscar uma informação, várias técnicas específicas para buscar essa informação. Técnicas que podem envolver a matemática, técnicas podem envolver uma determinada lógica. Então não existe uma forma única de buscar uma caneta, por exemplo, na nossa base de dados, mas existe sim a ação de buscá-la, e essa ação ela é representada por um algoritmo de busca que vai ser desenvolvido por você no futuro, ou você vai utilizar algo que já foi implementado por alguém, mas você precisa saber que essa ação de busca é um algoritmo. Um outro algoritmo que podemos representar de forma visual, você possivelmente vai ter aquele botão de ordenar canetas por. Você quer ordenar por preço, você quer ordenar por nome, você quer ordenar pelos mais buscados. Então essa ordenação, ela também pode ser um algoritmo de ordenação que vai fazer com que os objetos sejam reagrupados de uma forma mais eficiente, da forma mais rápida possível, de uma forma que traga ao usuário aquilo que ele deseja, que é a ordenação. Então veja que os algoritmos são as ações. Então uma aplicação, um e-commerce, ele é composto por vários algoritmos. Então nós temos o algoritmo que vai adicionar o item no carrinho, nós temos o algoritmo que vai buscar os itens em tela, nós temos o algoritmo que vai mostrar aquela página na home, onde tem os itens que são mais interessantes para você, com base nas suas últimas buscas naquele e-commerce. Então existem inúmeras possibilidades, pois em cada aplicação vão existir várias ações. O fato de existir várias ações em uma determinada aplicação significa que existem vários algoritmos, pois a gente aprendeu que cada ação em uma determinada aplicação, elas são representadas por algoritmos. E aí chegamos no nosso pré-requisito número 3, que é a lógica de programação. A lógica de programação nada mais é que a organização de como os nossos algoritmos são executados. Então, existe uma lógica por trás da execução de um determinado algoritmo. Essa lógica por trás da execução, quais são as etapas que eu vou seguir do início ao fim de uma ação. Por exemplo, nós falamos da etapa de busca de uma caneta. Então, o que eu vou fazer com essa informação? O que eu vou fazer desde o início da requisição de busca até a entrega do resultado? Essa organização, as etapas, os passos que eu vou tomar para entregar a caneta azul para o usuário, isso é representado por uma lógica, e essa é a lógica de programação que o programador, você um dia, se você não é um programador hoje, um dia você vai ser, você vai implementar lógicas do seu raciocínio para representação prática de uma determinada ação. Pense na lógica de programação como o fluxo desde o início da solução de um problema até a sua resolução. Neste caso, o nosso problema aqui é: preciso buscar uma caneta com o nome caneta azul na minha base de dados. E esse dado foi inserido pelo usuário. O usuário digitou caneta azul e apertou um Enter ou clicou em um botão. Dali para frente, eu preciso estruturar todo o meu fluxo do início até a entrega desse resultado para o usuário, podendo ou não existir canetas. Então veja como as coisas se ligam. As estruturas de dados representam o nosso objeto no nosso e-commerce. Os algoritmos representam as ações que o usuário pode executar neste e-commerce. E a lógica de programação nada mais é no como as coisas são feitas, como as coisas são desenvolvidas, qual é o fluxo do início ao fim de cada ação no nosso e-commerce. O vídeo ainda não acabou, a gente ainda vai falar um pouco sobre back-end, front-end, quais são as suas diferenças e quais as vantagens e desvantagens de ser um programador em cada uma dessas áreas. Então se você está curtindo, clica aí no joinha, clica no curtir, faz um comentário, isso é muito importante para dar aquela engajada legal aqui no nosso canal. E se puder, se você
você quiser, se você se sentir à vontade, inscreva-se no canal, isso ajuda demais na produção de conteúdo. Agora a gente volta lá para o nosso e-commerce. Você entendeu os fundamentos básicos da programação e possivelmente você ouviu falar sobre programador back-end, programador front-end. O front-end eu vou te simplificar aqui como a tela, aquilo que o usuário vê, aquilo que ele digita lá no site www.loja.com e tudo aquilo que ele visualizar, que ele enxergar, tudo aquilo que for visual para ele, as ações que ele executar em tela é o front-end. Já o back-end do nosso e-commerce são todos os processos que acontecem lá atrás, lá no servidor. Por exemplo, nós falamos da busca por uma caneta azul no nosso e-commerce. Quando enviamos essa requisição, existe um processo no servidor, uma aplicação que vai estar no back-end, que ela vai processar as validações, as permissões, se está tudo certo com a tua requisição, vai até o banco de dados, vai buscar por essa caneta azul, se existe, qual é o preço, quais são as informações dessa caneta e vai retornar novamente para o usuário. Esse processo que acontece a nível de servidor, isso é o back-end, é isso que o programador desenvolve, isso que o programador back-end acaba desenvolvendo. Muitos diriam que eu estou apresentando conceitos avançados para um iniciante, mas eu quero ter a certeza que você não vai ser um programador front-end apenas porque ficou restrito a isso. Por que eu tô te falando isso? É muito comum no mercado a gente estudar começando por aplicações front-end. A gente começa por HTML, CSS, JavaScript. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso porque você está pesquisando sobre a área. Acontece que, se você ficar restrito apenas a esses conhecimentos, você tem uma tendência muito forte a ser um programador front-end pro resto da sua vida. Tu não vai conhecer o que está por detrás e eu quero garantir que você seja um programador front-end porque você quer ser um programador front-end. Mas se você deseja ser um programador back-end, eu também quero garantir que você conheça essa área, que você conheça este outro tipo de desenvolvedor também. E agora aqui eu preciso que tu fique com uma informação bem importante. Tudo que eu vou te falar aqui é com base na minha experiência de 16 anos de programação. Ela é a certa? Não, eu tô falando aqui com base nas experiências que eu tive. Eu sei que eu posso ter deixado de ter algumas experiências, eu não trabalhei em todas as empresas do mundo, eu não conheci todas as pessoas do mundo, eu não conheço todas as linguagens de programação. Então eu vou te falar com base na minha experiência, você tem o direito de discordar, você tem o direito de concordar, eu tô tentando te ajudar, tô tentando abrir para você de forma mais honesta possível sobre o mercado, eu quero ajudar iniciantes na área, então eu preciso passar aqui também a minha opinião, com cuidado, é claro, para que eu não esteja levando você para uma decisão tendenciosa com base na minha opinião. Eu quero que você se desenvolva da forma que você se sentir melhor, mas eu preciso passar aqui a minha opinião, porque essas informações que eu vou te passar não existe certo, não existe errado. O que existe, cada um vai te dar uma opinião diferente com base nas suas experiências, e essa é a minha experiência após 16 anos como programador. Então vamos lá. Front-end. Quais são as vantagens do front-end? Ele é mais fácil de começar, afinal, tudo é visual, tudo aquilo que você altera, você está visualizando em tela e tende a ser a porta de entrada da programação. Como desvantagens, eu vou começar falando que é uma área que possui maior concorrência, afinal, como é mais fácil, é uma porta de entrada, tende a ter mais pessoas no mercado se candidatando para vagas de front-end. Isto me leva à segunda desvantagem, que são os salários menores. E aqui vai mais um parênteses. Eu sei que tem programador front-end que ganha mais que um programador back-end, depende da sua área, depende da empresa, depende do grau de conhecimento. Não estou falando aqui que um programador front-end sempre vai ganhar menos que um programador back-end, mas os salários tendem a ser menores se a gente olhar para a maioria, se a gente olhar de forma generalista no mercado, pois a barreira de entrada é menor, existe uma facilidade maior de pessoas com conhecimentos em desenvolvimento front-end do que back-end. Uma outra desvantagem que eu acho bem importante mencionar é que a curva de aprendizagem ela fica dificultada para um programador front-end. Mas como assim, Douglas? Se front-end é mais fácil? Quando eu falo em curva de aprendizagem, eu digo que o programador front-end, com base na minha experiência, tá? Ele tende a parar o seu conhecimento no front-end. Ele não evolui, ele não passa das telas e isso faz com que ele tenha uma adaptação muito prejudicada caso no futuro ele resolva ser um programador back-end. E aqui eu não sei se é uma desvantagem, mas eu achei interessante mencioná-las, que você vai estar trabalhando numa área de constantes mudanças. Como assim as constantes mudanças? Bom, você está trabalhando numa tela, então você vai ter várias pessoas da tua empresa te pedindo para fazer diversas alterações com muita frequência. Os requisitos durante a fase de desenvolvimento vão mudar com bastante frequência, pois estamos falando de telas e as telas acabam mudando. Você vai ser bastante afetado
pautado pelas incertezas do usuário. Às vezes ele pode enxergar aquele desenho, aprovar um layout, mas quando ele vê de fato a aplicação funcionando, ele pode ter mudado de ideia e vai pedir para você trocar. Os testes de aumento de conversão, por exemplo, em um e-commerce, eles acabam acontecendo bastante no front-end, porque você vai mudar a cor de um botão, você vai mudar a forma como os elementos estão dispostos em uma tela, então isso faz com que você trabalhe em constantes mudanças. Se você não é bom nisso, você não gosta de requisições e alterações vindas dos teus clientes, esses clientes podem ser o usuário final ou pode ser o teu gerente, uma área de marketing, a área de produtos da tua empresa. Se você não gosta disso, possivelmente você não vai se dar bem com o front-end. E o back-end? Quais são as vantagens do back-end? Aqui eu trago como o primeiro item, a curva de aprendizagem ela é mais robusta. Trabalhar no back-end você precisa dominar muito mais os conceitos fundamentais que nós ouvimos lá no início do vídeo de programação, e isso faz com que você tenha uma tendência maior a estudar sobre conceitos de programação que um front-end muitas vezes não precisa. Não é porque ele não faça porque não quer, mas às vezes é porque não precisa realmente ir tanto a fundo em conhecimentos de mais baixo nível da programação. E aí, ao contrário do programador front-end, nós temos salários maiores e uma menor concorrência no mercado, devido a linguagens mais robustas como Java, C#, C++, dentre outras linguagens que são bem comuns no dia a dia de um programador back-end. E uma outra grande vantagem, se você gosta, é que o programador back-end sofre menos impacto por alterações vindas de cliente, alterações externas. Então todas aquelas desvantagens que eu mencionei para o front-end, aqui no back-end não acontece. Raramente uma alteração vinda de um cliente que está relacionada a front-end vai ter impacto também no back-end, mas pode acontecer, só que com bem menos frequência. E quais são as desvantagens do programador back-end? Bom, o programador back-end, ele tem um tempo de aprendizagem maior, as alterações elas não são tão visuais, então aquilo que você vai estar fazendo é difícil muitas vezes de visualizar, isso pode trazer uma frustração para quem gosta de coisas mais rápidas, para quem gosta de uma linha, de uma curva de desenvolvimento mais rápida, o programador back-end tende a sofrer um pouco mais com isso. Você possivelmente vai gastar mais tempo debugando um código durante um problema numa aplicação de back-end do que uma aplicação front-end. As atividades elas tendem a ser mais chatas. E aqui uma opinião pessoal minha é que o programador back-end ele vai ter menos brilho aos olhos de quem está te pagando. O que tu tá querendo dizer com isso, Douglas? O programador front-end, ele vai fazer alterações em telas. O cliente tende a ficar muito mais feliz, ele vai verificar que os botões estão organizados de forma diferente, que aquilo ali aumentou a conversão do site. Mas muitas vezes, o programador back-end é responsável pela ótima performance de um site, ele é responsável pela busca rápida do site, por exemplo, pela velocidade da entrega das informações. Mas o programador back-end, ele tende a não ser visto por essas alterações. Geralmente quem vai ganhar o mérito, quem vai receber o troféu, vai ser o programador front-end. Você precisa lidar muito bem com isso, saber se adaptar a isso e não se importar. O programador back-end, ele trabalha nos bastidores e ele continua nos bastidores. Dificilmente em uma empresa, de forma generalizada aqui eu estou falando, mas dificilmente o programador back-end vai ser reconhecido por suas ações quando ele realizar alguma alteração, por exemplo, ainda que essa alteração impacte significativamente numa aplicação. Se você chegou até aqui, primeiro, muito obrigado. Eu entendo isso como uma forma de reconhecimento. Segundo, com certeza você será um bom programador, porque você esperou todo esse vídeo para chegar nessa parte, você ouviu bastante conceitos teóricos, ainda que representados de forma prática. Tenho certeza que você vai ser um bom programador, que você tem um dos pré-requisitos fundamentais, que é a paciência. Espero ter te ajudado, não se esquece de curtir, comentar, se inscrever, isso me ajuda demais. Tchau!